Que Deus ilumine a sua vida e prospere os seus caminhos. Mais uma vez, com a graça do nosso Deus, estamos chegando com Saindo da Crise a todo o estado de Santa Catarina. A você de perto, a você de longe, a todos que estão ligados na nossa programação. E eu já quero dizer a você, sabe, que se encontra desesperado, você que não tem paz, não dorme à noite, eu peço que você agora, nesse exato momento, prepare um copo com água e deixa aí ao lado do seu televisor. Ao decorrer do programa, essa água vai ser abençoada, consagrada. E quando nós terminarmos esse programa, você vai poder beber da água abençoada. Faça isso, inclusive, agora. E se você não tem paz devido aos problemas financeiros na sua vida, você não tem com quem conversar, ninguém te ouve, as pessoas não te entendem, ninguém consegue parar para te ouvir. Se você está assim, não tem com quem desabafar, não tem ninguém para contar a sua dor e você quer um atendimento, então nesse exato momento você pode entrar através do nosso SOS espiritual, a central de atendimento. Agora, inclusive, você pode entrar nesse número de WhatsApp, DDD 11 3573 3500. Vai ter ali um homem de Deus para lhe ouvir, para lhe atender e lhe dar uma direção à luz da palavra de Deus. Anota aí, 11 3573 3500. Agora você pode fazer isso. Você pode ligar, você pode enviar um áudio, nós vamos lhe atender, tá bom? O programa só está começando e eu começo o programa com essa matéria de hoje. Preste atenção, eu já volto. A polêmica envolvendo a taxação dos marketplaces estrangeiros tomou conta nos últimos dias dos noticiários e também das redes sociais. Na tentativa de acalmar os ânimos dos empresários brasileiros, o governo anunciou a taxação em compras feitas no e-commerce internacional entre pessoas físicas abaixo de $50. A medida não agradou os consumidores, que criticaram a proposta. O maior erro é essa taxação. Tomar uma decisão que atinge principalmente a população comum não dá, escreveu essa internauta. Os mais prejudicados com essas medidas são os mais pobres, reclamou este outro. Enquanto não houver lei ou instrumento normativo sobre o assunto, a taxação não passa de mera especulação. Agora, se isso se concretizar, qual será o objetivo? Incentivar a indústria têxtil e varejista do Brasil? Questionou essa seguidora. Na contramão da maioria, teve gente que aprovou a iniciativa do governo. Essa mulher escreveu: gente preocupada com o aumento de custo da Shein afetar a população brasileira sem pensar que essa concorrência das lojas online asiáticas acaba com milhares de empregos no Brasil. O comércio local e os pequenos empreendedores sofrem com a concorrência desleal da Shopee e da Shein. Acho justa a taxação. De um lado, consumidores felizes por comprar produtos que cabem no bolso. Do outro, varejistas brasileiros insatisfeitos que acusam essas gigantes asiáticas de concorrência desleal por atuarem no Brasil sem pagarem impostos cobrados dos grupos nacionais. A grande questão no debate entre as varejistas chinesas e as varejistas brasileiras, e no qual também o governo brasileiro se inclui, é principalmente dois pontos. O primeiro, do contrabando, de que mercadorias ilegais estariam sendo vendidas através dessas empresas. Os e-commerce estrangeiros conquistaram o mercado brasileiro. Lojas como Shein, AliExpress, Shopee e Wish fazem sucesso por aqui. A gigante da moda, Shein, cresceu 300% no Brasil em relação a 2021 e faturou 8 bilhões de reais em 2022, segundo o relatório do BTG Pactual. Em termos de comparação, há 2 anos, a Shein era do tamanho da Hering, maior varejista de moda básica do país. Hoje, já ultrapassou a projeção anual para todo o Grupo Soma, que detém a marca nacional, e superou em vendas os maiores nomes nacionais como Renner,
Riachuelo e CIA. Por produzirem em larga escala, essas empresas conseguem negociar a compra de matéria-prima a baixíssimos custos. Isso faz com que a produção fique mais barata desde o início da operação. A China consegue ter preços diferenciados em relação aos outros países. Primeiro porque o regime tributário deles é diferenciado, são um país socialista, né? É um país socialista e, portanto, a carga tributária é diferenciada também. E também tem uma coisa muito importante, a cadeia de produção deles parte da matéria-prima primitiva, né? E dali vai se distribuindo para toda a indústria chinesa. Depois de toda a polêmica envolvendo a taxação das compras online em sites estrangeiros, essas companhias resolveram procurar o governo para dialogar. A Shein disse que irá nacionalizar 85% das vendas nos próximos 4 anos. Além disso, a empresa afirmou o compromisso para criar 100 mil empregos em 3 anos e prevê um investimento no país de 750 milhões de reais. A Shopee e a AliExpress se comprometeram a pagar os tributos conforme o plano de conformidade da Receita Federal, para garantir concorrência justa com o varejo local. Mas será que essas medidas são suficientes para uma concorrência justa entre empresas brasileiras e estrangeiras? A cada segunda-feira aqui no Congresso, nós oramos por um grupo de pessoas ou oramos por uma profissão específica. A toda semana, no Congresso, segunda-feira, na Universal de Florianópolis, nós passamos para as pessoas que estão sofrendo essa bênção. E nesta segunda-feira nós faremos a oração especial e consagração de prosperidade aqui, por todos que trabalham na área da construção civil. Será uma bênção especial a todos, desde você que é pedreiro, você que é um servente de pedreiro, você é um mestre de obra, você tem a sua empreiteira, é verdade, você é um construtor, você que trabalha de uma maneira direta ou indireta na construção. É uma área que nós temos aí em Florianópolis, Santa Catarina, muitas oportunidades, cresceu muito aqui na ilha de Florianópolis, mas é uma área também de muitos desafios, muitos desafios. E se você está me assistindo e você diz assim, de fato é verdade, pastor Doni, eu trabalho tanto e não vejo resultado. Você construtor que deu início a essa obra e por falta de condições você teve que parar, embargou a obra. Você, engenheiro civil, teve que embargar essa obra, a qual já foi gastado muito dinheiro, por causa de um problema na estrutura, por causa de documentações que não saíram. E você agora está desesperado, porque é um dinheiro investido que nunca mais volta. Você não sabe o que fazer. Você já tentou consertar esse erro, esse prejuízo e não sabe mais o que fazer, não tem mais volta, é um erro que não se volta mais. E você está desesperado. Eu quero lhe convidar para estar aqui segunda-feira buscando essa bênção. Principalmente, por exemplo, você que começou uma obra, você deu início à obra da casa própria, mas por falta de condições, a obra está parada. Quem passa em frente a essa obra, a essa casa, acha que é algo abandonado, porque já cresceu o mato, está tudo tomando conta dessa construção, já há meses ou há anos, e você não sabe o que fazer. Um dinheiro investido que não volta mais. Nós queremos te abençoar segunda-feira agora no Congresso. E como é que eu posso afirmar que se você vier aqui, você que trabalha na área da construção civil, como é que eu posso afirmar que tudo pode mudar na sua vida? Sabe como? Através dos testemunhos. Acompanhe agora, nós temos aí o Francisco, que é construtor ou produção, o testemunho dele, nós temos o testemunho do seu Cláudio, construtor também, Cláudio Minuta. Você pode assistir comigo testemunhos, não só de construtores ou da área civil, mas de todos aqueles que têm lutado segunda-feira. Veja os resultados. Como é que é o nome do senhor? Cláudio Micota. Seu Cláudio, né? Seu Cláudio, quando o senhor começou a vir segunda-feira, quando o senhor chegou aqui no Congresso, como é que estava a situação?
Bom, a princípio eu já tinha começado há muito tempo, né? Só que a gente deu uma parada, deu uma saída, né? E com isso tudo veio que nem diz outro, afundar o barco, né? E aí ficou difícil mesmo, que não tinha mais como lutar mais, né? Inclusive até a gente já tinha terminado uma obra grande, e ficamos parados em mais de 2 semanas sem nada para fazer, e as coisas começam a complicar cada vez mais. Aí e começa a bater o desespero também, né? Inclusive eu vim aqui até na catedral aqui falar com o pastor Odoni aqui, que a situação estava insuportável, né? E a partir daquele momento que a gente fez a oração em cima do altar aqui com o pastor Odoni, né? As coisas tudo mudou de rumo, né? E já saímos dali. No outro dia a gente pegou um serviço pequeno, né? Mas já deu para suprir um pouquinho a demanda. Passando isso, dia 1º de agosto já entrou um contrato maior que a gente está executando, e tem o próximo aí para sair agora, por essa semana ou na outra, para sair um grande daí. Seu Cláudio, muitas pessoas estão agora assistindo a gente igual como o senhor estava. Um dia esteve no Congresso, um dia fez aqui o pacto com Deus, pegou a Bíblia do pacto, pegou o peitoral do juízo e para. Você vê que quando a pessoa para, parece que o mal se apossa, parece que ele vem e domina, né? O senhor chegou a ficar parado, sem nada. Sim, fiquei parado já um bom tempo já. E por sinal, eu já dei testemunho em cima desse altar, e testemunho grande, até o pastor Odoni lembra disso. E daí tudo voltou a estaca zero, sabe? E aí a gente recomeçou de novo, e graças a Deus está dando tudo certo. Nunca mais vai parar. De maneira alguma, né? De maneira alguma, não. Como é que é o nome da senhora? Fabiane. Dona Fabiana, e o seu? Daniel. Daniel, né? O que aconteceu, dona Fabiana, vindo no Congresso, peitoral do juízo, sua fé? O que Deus abençoou? Então, pastor, eu estou na igreja já há 28 anos e tenho sempre experiência com Deus, né? Poderia relatar várias situações que aconteceram, mas a última que aconteceu agora foi que eu passei na OAB. Sim, na prova Na prova da OAB. Eu fiz a prova, cheguei em casa, o Daniel perguntou, e daí, como foi? Eu acertei, fiz certinho, só por causa que eu errei alguns artigos. Sei que a banca da FGV mudou o gabarito. E foi pela fé mesmo, assim, eu creio que o Senhor Jesus que abençoou, porque ela mudou o padrão resposta, e em uns artigos, umas leis, eu consegui acertar por causa dessa mudança, e eu passei. Você vê, dona Fabiana, que quando se busca a direção de Deus, Deus cria uma situação para abençoar, né? Sim. A senhora imagina essa pessoa que está ouvindo pela rádio, assistindo pela TV, que está lá com medo da prova da ordem, estudou tanto, é ou não é? Sim. Se ela vir buscar uma direção, Deus abençoa ela, né? Sim, Senhor, aqui a gente está para isso, né, pastor? Fazendo as correntes, buscando no Senhor Jesus, sempre buscando a orientação. E o Senhor Jesus abençoa, Ele honra. Com certeza. Daniel, você abriu uma empresa de construção civil? Eu cheguei aqui na igreja derrotado, com 100 mil reais de dívida, né? Sei. E o banco me ligando todo dia, me aloprando. Deus abriu uma situação que eu quitei essas dívidas com 2 mil reais. Sei. Dali para Todos os dias ligava, perturbação, e você devendo. E hoje eles ligam para oferecer crédito, né? Sei. É como mudou a situação, né? Quer dizer que se a pessoa, Daniel, ela vem buscar, ela pega o peitoral do juiz e ela começa a obedecer, Deus abençoa ela, né? Com certeza, obedecendo, Deus honra a pessoa aqui no altar. Muito mais vai vir na sua vida. Para ou continua? Continua sempre. Com certeza. Deus abençoe, tá? Amém. Nome do senhor? Marcelo. Seu Marcelo, fazendo o congresso, qual foi a vitória que Deus te entregou? Eu tinha, pastor, aproximadamente, até passando, mais de 80 mil reais de dívidas. 80 mil para mais? Para mais. Em dívida? De dívidas. E essa dívida o senhor acumulou com o quê? Era empréstimo consignado, a juros altíssimos. Tipo, pegava 10, pagava 22 mil em parcelas, né? Financiamento de veículo, matéria-prima também, fornecedores. E o pior de tudo, cheque especial. Foi só acumulando? Só acumulando, só acumulando. E o senhor adquiriu essas dívidas em quanto tempo? Eu adquiri essas dívidas em um ano e meio mais ou menos. Endividado? Endividado. Assim que o senhor começou a fazer o congresso? Sim.
fazendo o congresso, recebendo da palavra a direção de Deus, o que aconteceu? Então, aos olhos humanos, para a gente que é microempreendedor individual, um autônomo, né, registrado, era impagável, uma dívida de 80 mil reais, correndo juros monetários, né, ao mês. Depois que eu comecei a fazer o congresso, a primeira coisa que eu pratiquei é o dízimo. O dízimo, a gente já começou a ver a diferença. Pegamos também firme no propósito da palavra, sendo fiel, fazendo os propósitos como o homem de Deus ordenava aqui no altar. E aquela empresa pequenininha que aos olhos humanos não tinha como pagar essa dívida, a gente começou a reverter e pagamos. Através da empresa pequena. Da empresa pequena. Começou a pagar as dívidas. Começamos a pagar as dívidas. E tá tudo pagas. Pagou? Assim, pagamos, graças a Deus. Não foi da noite para o dia? Não foi da noite para o dia. Vale a pena lembrar que assim, não é de uma semana para outra. Tem que lutar, tem que vir, não pode ficar em casa. Para quem está assistindo e para o povo aqui da reunião das 15, teve momentos que o senhor pensou em desistir, batia um desânimo? Sim, eu tive bastante crise de ansiedade no início, assim, a preocupação excessiva, né? Então, a gente bate um desânimo às vezes, será que... Aqui a gente recebe a palavra, a gente sai daqui energizado, com força firme. Agora, da casa do senhor, segunda-feira, até a catedral, é quantos quilômetros? São 31 quilômetros para vir e 31 para voltar. Mas sempre firme no congresso? Sempre firme no congresso. Não desamparou? Não desanimo e Deus não me desamparou. Paro, continua. Vou continuar até o fim. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Dona Cleonice, muito legal a sua história. A senhora veio aqui segunda-feira, peitoral do juízo. Peitoral do juízo. Pedindo a Deus uma direção. Uma direção. Uma direção. E qual foi a direção que Deus deu para a senhora? Costuras. Costura. Nunca tinha costurado na minha vida. Nunca tinha costurado? Não. E a senhora começou a costurar? Comecei. Já deu o primeiro passo? Já. E essas fotos que a pessoa de casa está vendo agora é o que a senhora já está fabricando? Eu já tenho encomenda, né? Já fiz, já vendi também. Aventais e almofadas, toalha de mesa... Tudo que... Começou a vender? Eu comecei a vender, já vendi. Pedindo a direção de Deus? Pedindo a direção de Deus. Que legal. Quer dizer que agora a Cleonice começou a empreender. Comecei. E vai dar certo. Já deu certo. Que bom. Fico feliz pelo sonho da senhora estar aí se realizando. Amém. Deus abençoe. Amém. Quantos vivem em situação de miséria? Dívidas, falência, desânimo. Literalmente, são muitos os que não dormem. Mas esse estado de vida não é uma condição, vai além do visível. É espiritual, algo que afeta toda a vida, inclusive a financeira. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Para quem vive subjugado ao espírito da miséria e à amarração, a batalha travada dentro da mente, o ataque, é melhor do que a defesa. Porque a luta não é contra a carne, mas sim contra o espírito causador do fracasso financeiro. Segunda-feira, venha combater o espírito da miséria e tomar posse das promessas de Deus. No Congresso para o Sucesso. Olha só que interessante, né? Amanhã ou depois pode ser você aqui contando a sua história. Por que não? São testemunhos, são histórias. Coloque imagens da catedral, produção, por favor. Aqui na Avenida Mauro Ramos, segunda-feira agora, hein? Às 7 horas da manhã, o primeiro congresso, com essa oração especial de prosperidade para todos da área da construção civil. Desde o pedreiro, mestre de obra, servente de pedreiro, engenheiro civil, você construtor, você que tem a sua empresa de construção, nós vamos lhe abençoar. A segunda reunião, 10 horas da manhã, eu estarei realizando esse congresso. Meio-dia, pastor Juliano, eu retorno no horário das 15 horas e às 19 horas o congresso para o sucesso. Ei, é a oportunidade que você tem de prosperar, de lutar por meio da fé. Não fica chorando, não fica se entregando, não. Deus é Deus e Ele está te vendo nesse exato momento. Deus, Ele quer te alcançar, te ajudar. Basta você permitir isso acontecer. Você que diz assim, olha, eu não posso esperar até segunda-feira.
eu preciso de um atendimento, eu preciso desabafar com alguém. Entra agora nesse WhatsApp que está aí, ó. Entra agora. Um homem de Deus, ele vai te ouvir, ele vai te atender e vai te dar uma direção à luz da palavra de Deus. DDD 11 3573 3500. Você pode fazer isso. É o nosso SOS nacional da Igreja Universal. Tá bom? Eu quero, inclusive, falar a todos que quando você chegar aqui, a aliança do pacto, gratuitamente você vai receber. Esse ano de 2023 é o ano da aliança com Deus, de prosperidade. Para você entender melhor esse propósito, vamos ver esse intervalo que explica acerca da aliança. Ao longo dos últimos anos, o Congresso viveu inúmeros propósitos que trouxeram respostas e transformação na vida de milhares de pessoas. Causas na justiça, contratos milionários, compras e vendas de sucesso e tantos outros sonhos realizados. Eu realmente falei com Deus, eu falei, ai meu Deus, eu tenho uma meta pessoal e eu não vou encerrar esse mês sem entregar. E pastor, assim, ó, apareceram clientes que há 90 dias atrás eu tinha tido um contato, clientes que apareceram querendo fechar no mesmo dia, na mesma semana, e eu fui fechando venda e foi aparecendo cliente que queria comprar um produto, comprou 2. Obedecendo Deus no Congresso, pastor, a gente tinha uma ação que perdurava por 9 anos, uma ação trabalhista, e lutando no Congresso veio a resposta. A gente saiu vencedor da ação e recebemos em torno de R$1 milhão. Eu sou corretor de imóveis e na segunda-feira que eu estive, eu fechei um contrato de quase R$500 mil, um contrato muito bom. Mas agora, no ano de 2023, se dará início a uma nova etapa. Um novo propósito ainda mais forte, para trazer caminhos abertos e prosperidade em todos os sentidos. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpras, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Sabe, Jonas, quando a gente ouve uma história igual essa sua, isso Deus mostra para essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que quando nós tomamos uma decisão de se voltar para Ele, de vir, de buscar, Ele nunca mudou, né? Ele sempre abençoa, né? É verdade. Segunda-feira, a entrega gratuita da aliança do Pacto com Deus no Congresso para o Sucesso. Muito mais do que o símbolo sagrado, um ponto de contato do poder de Deus nas suas mãos, para revolucionar a sua vida financeira. Tome a atitude e venha buscar a aliança do Pacto com Deus. Às 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Gratuitamente você vai receber. Eu estarei às 10 horas da manhã entregando uma aliança para você e também no horário das 3 da tarde, 3 horas, às 15 horas. Nesses 2 horários, eu estarei abençoando todos que trabalham na construção civil e entregando gratuitamente essa aliança consagrada para você. Pastor Juliano vai estar às 7 da manhã entregando a aliança, meio-dia e às 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310. Nós temos no programa, todos os dias eu coloco aqui, um momento empresarial, que geralmente é o último testemunho do programa. Você vai acompanhar agora a história de motivação, de superação de uma pessoa que chegou aqui no Congresso no farelo. Desculpa a maneira de falar, mas em migalhas, com a vida definhada. E por meio de uma direção que vem de Deus, que vem do alto, ela colocou em prática. Tudo começou a mudar. Não da noite para o dia, mas mudou. Acompanhe o momento empresarial. Momento empresarial. Meu nome é Márcia Reis, eu sou de Tubarão, Santa Catarina, sou empresária.
hoje com 3 empresas, temos 3 empresas, 2 no Brasil e uma na Argentina, onde eu estou hoje a trabalho, gravando esse vídeo. E a minha vida, quando eu cheguei na Universal, eu estava totalmente endividada, sem perspectiva nenhuma. Trabalhava de funcionária numa empresa, onde a minha renda não era suficiente para manter os nossos custos. E eu conheci o congresso da segunda-feira, o pacto com a palavra, e eu fui aprendendo com os homens de Deus a colocar em prática aquilo que Deus tinha na palavra dele. Aprendendo a obedecer, aprendendo a ter uma nova visão das coisas de Deus. E tomei esse pacto para a minha vida como parte da minha empresa. Aí, constituindo a empresa, junto veio o pacto. E até hoje, isso já passa de 10 anos, até hoje eu não falto a uma segunda-feira, não importa onde eu esteja. Agora estou na Argentina, participo na Argentina, se estiver fora da minha cidade, do meu estado, do meu país, mas eu não posso deixar de estar na segunda-feira, que é onde eu recebo a direção de Deus para seguir com os nossos projetos e para que eles venham ser bem-sucedidos. Creia que amanhã vai ser você aqui no programa contando testemunho. Você que é católico, você que é evangélico, você que tem a sua religião ou não tenha, você que está aí sendo perseguido, ameaçado, cobrado. Se você preparou no início do programa o copo com água, olha, pode beber. Beba agora desse copo com água que ficou ao lado da televisão consagrando, abençoando. Beba dessa água, receba por Deus forças para você lutar. Você vai sair dessa. Você vai pagar tudo que você deve. Você vai sair dessa humilhação. Agora tenha fé para chegar aqui segunda-feira. Em um dos horários, a decisão, ela está nas suas mãos. Testemunhos, uma mensagem de fé, você acompanhou no programa hoje. Eu não acredito que você vai ficar em casa segunda-feira. Eu lhe aguardo. Eu quero encerrar o programa de hoje falando sobre esse grande domingo, às 9h30 da manhã, que tem sido o encontro das famílias. A cada domingo, nós temos orado juntamente com o bispo Jean Paulo pelos casais, também pelos familiares, pela nossa casa. Quem não deseja ter a sua família sob a proteção de Deus? Nós temos acompanhado aí nas notícias que o familiar sai de casa de manhã para trabalhar e muitos não voltam à noite. Tanta desgraça que acontece. Você sabe do que eu estou falando. Então vem domingo buscar a proteção, a salvação da tua família. Eu encerro o programa aqui deixando para você essa chamada, falando sobre domingo, às 9h30 da manhã. E olha, que Deus te abençoe. E até lá. Todos os domingos, pessoas de diversos lugares se encontram na concentração de Fé e Milagres, que acontece às 9h30 da manhã na Catedral Universal, com o propósito de se encher do Espírito Santo e se manter forte para uma nova semana. Quem participa desta reunião acompanha o clamor dos 7 pastores. Uma oração poderosa, capaz de transformar qualquer área de sua vida. Meu Deus, venha curar essa alma, venha arrancar esse fardo, esse peso que essa pessoa está enfrentando. Então, meu Deus, nós determinamos que as portas se abram para essa empresa, meu Deus, se abram para esse trabalhador. Determinamos, meu Deus, que na vida de todos que aqui se encontram, haja essa paz, haja essa alegria, essa felicidade. Você tem algum problema que acredita não ter mais solução? Acha que não existe uma forma de ser feliz realmente? Não perca mais tempo parado. Já estamos na metade do ano e você precisa tomar uma atitude diferente. Esteja conosco neste próximo domingo. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis.